Nós estamos aqui com meu querido esposo, pastor Leozão, líder ali. Seja bem-vindo. Muito obrigada, fica à vontade. Obrigado, a casa é nossa. Né, líder do Ministério Jovens Adultos, né? E trouxe um convidado, não trouxe, Léo? Claro, um cara top 10, cara de ponta, meu amigo Silvio Júnior Santos. Trouxe ele também? O Silvio Santos está aqui. Pois é, gostei do cara de ponta, viu? Bacana. Tá vendo? Eu tô profetizando a sua vida, aceite. Bom dia, Silvio, que bom que você está aqui. Veio aqui dar uma prévia do nosso tema Jeitinho Brasileiro, né? Hoje nós vamos falar sobre jeitinho brasileiro. O Silvio ele é advogado, né? Ele veio falar aqui pra gente aí, na área do direito, tem acontecido muitos jeitinhos, Silvio? Como tem, né? É. E como advogado, a gente se depara constantemente com situações das pessoas procurarem a gente exatamente querendo que a gente dê um jeitinho em algumas situações, né? Então, no direito você tem diversas situações que o jeitinho brasileiro entra e a gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso, porque são, na verdade, transgressões à lei. Né? Vamos começar então conceituando o que é esse jeitinho? O jeitinho é tudo que foge daquilo que foi estabelecido. Foi estabelecido no princípio, fugiu daquilo que é normal. Então, na verdade, é um atalho. Aquilo que fugiu do caminho, então, certamente será um jeito, né, de favorecer a si mesmo, para não cumprir aquilo que está sendo exigido. Na verdade, é para levar vantagem, né? É no sentido de levar vantagem em tudo, talvez porque ele acha que não vai pagar alguma coisa, sofreu algum dano, né, ou consequência daquilo que ele semeou. Então eu vou dar um jeito, né? Quando o cara tem uma multa, ele vai lá e para tirar a multa, sendo que ele ultrapassou a velocidade permitida. Então por que então eu não quero pagar se eu mesmo provoquei esse dano ao meu bolso, certamente, né? Então eu penso que tudo aquilo que fugiu do princípio, que fugiu do caminho e que tem um atalho, é o jeitinho. A gente fala muito do jeitinho brasileiro, né, Silvio? Mas será que a origem do jeitinho é brasileira ou não? Bom, esse jeitinho, ele é chamado jeitinho brasileiro, mas a origem dele é muito antecedente ao brasileiro. É um jeitinho bem assim, estilo Adão e Eva, quando pecaram. Esse jeitinho começou lá no Éden. Esse jeitinho começou no Éden. É jeitinho humano de ser, natural de ser. Exatamente. E é aquele jeitinho assim, de querer ter o controle de todas as situações. Não é que a pessoa que usa do jeitinho, não é que ela seja contrária às regras, contrárias à lei. Ela quer uma exceção especificamente para ela. Conveniência e oportunidade. Exatamente. Naquele momento a lei não é aplicada a ela. Então ela pode furar fila, ela pode andar no acostamento, quando todo mundo está numa fila esperando o congestionamento passar, ela quer burlar uma situação da lei. Então, na verdade, ele não é um anarquista, ele não é contrário à lei. Certo. Ele quer uma exceção especificamente para ele naquele momento. Não quer uma punição para ele. Isso, mas só que tem um outro aspecto também. Um detalhe, mas se o cara não quer cumprir a lei, qual a diferença que eu não querer cumprir a lei? Porque se você está andando no acostamento, é uma forma de desorganizar. E o anarquismo, anarquista não vem para desorganizar também, ou não? Mas só que o anarquista ele é contrário à lei. Vou pegar o exemplo de andar no acostamento. Se ele for contrário à lei, ele vai querer dizer que todo mundo pode andar no acostamento. Aí o acostamento já não vai ser uma via interessante para ele. Isso, não vai ser a exceção dele. Não vai ser, então ele quer que a exceção seja para ele. Ele tem um horário, ele tem pressa, ele tem uma justificativa perfeita para atalhar, né, para buscar aquele caminho alternativo, mas ele não quer isso para todo mundo, porque se for possível a todo mundo vai furar a fila, todo mundo vai andar no acostamento e aí ele não alcança o benefício dele de levar vantagem, que é exatamente o que você estava dizendo. Né? Eu fiquei pensando, gente, tem tudo a ver com caráter, esse jeitinho? Qual que é a relação do jeitinho com o caráter do ser humano? Com certeza tem a ver com o caráter, porque se você está pensando no sentido de só você pensar em você não pensar no próximo, tem a ver porque você quer levar a vantagem. Se você quer levar a vantagem, então você está pensando em você, um egoísta, então você vai dar um jeito de burlar isso para você levar a vantagem. Então certamente é caráter, você não cumpriu o que está estabelecido. Né? Exatamente. E o caráter, a gente percebe que principalmente naquele que é cristão, né, você tem um caráter bem estabelecido pelos princípios da palavra de Deus. E quando você burla qualquer daqueles princípios, né, por exemplo, o fruto do Espírito, você não pode considerar cada aspecto daquele separado. Ele é um fruto como um todo. Então, burlar um aspectozinho daquele é desprezar tudo. Então, realmente é uma falha de caráter que promove
esse jeitinho brasileiro. Tem um aspecto interessante nesse jeitinho também, Carol, que vale a pena a gente ressaltar, é que ele também pode ser visto por um lado positivo. Ah, então o jeitinho também pode ser bom. Pode. Criativo. Tem aquele lado criativo, aquele lado de improvisar, de saber lidar com situações novas. O brasileiro ele tem essa capacidade de se adaptar às situações novas com o jeitinho. Tipo, você tá dirigindo, aí dá um problema no carro, cai ali uma parte, ele vai lá e dá um jeitinho e amarra com arame, com o que for. Para continuar chegando até uma borracharia, enfim, um local, uma oficina e resolver. Outra situação também. Você sabe de uma pessoa que precisa de um tratamento médico, certo, de uma consulta médica e não tem condição financeira de pagar, e você tem aquele amigo seu que é médico. Aí você faz a ponte entre o seu amigo e essa pessoa para dar uma ajudinha, né? Entendi. Então, esse é um aspecto bom. Esse aspecto do improviso, da criatividade, da solidariedade, esse é um aspecto muito interessante. Mas não é o principal aspecto do jeitinho que é ressaltado. Isso. O jeitinho é conhecido pelo aspecto negativo. Pejorativo mesmo. Exatamente. E eu ia até perguntar na área do direito, como que você vê? Quais os jeitinhos, você que é atuante aí na prática como advogado, os jeitinhos que você observa? Bom, tem alguns jeitinhos muito famosos que até se consolidaram, né? Por exemplo, na área de adoção. Certo. Aqui no Brasil, a jurisprudência até chama adoção tem uma espécie de adoção que é chamada de adoção à brasileira, é verdade, que é aquela pessoa que não segue o critério legal de adoção. A criança nasce, aí eu não tenho condição de ficar com esse filho, aí eu já passo para a pessoa que vai adotá-la registrar diretamente no nome dela. Não pode. Isso é ilegal. Está atalhando o caminho que a lei determinou, dos estudos que tem que ser feitos sociais, isso tem penalidades, dessa adaptação. Isso gera penalidades, inclusive penalidades estabelecidas no Código Penal mesmo. Então, é um exemplo, né? A adoção é um exemplo que as pessoas sempre burlam, agora que esse comportamento está começando a mudar, porque a lei e a fiscalização têm sido maior. Agora, tem outro exemplo clássico também, o cheque chamado cheque predatado. Né? Isso é uma invenção nossa, porque cheque, pela lei, é uma ordem de pagamento à vista. Cheque é ordem de pagamento à vista. Certo. Mas aí, pelo costume, no comércio, você vai lá comprar e fala assim, segura esse cheque aí por uma semana para mim, eu estou sem recurso agora, pode ser para um mês. Começou esse costume começou a criar raiz na sociedade e nós criamos, então, o chamado cheque pré-datado, que, na verdade, a nomenclatura mais adequada seria pós-datado, cheque pós-datado. É também um outro exemplo de jeitinho. Eu acho que nós tivemos também agora nessa fase aí o famoso imposto de renda. Esse aí também, às vezes você se justifica, é um absurdo eu pagar um valor, né, no imposto de renda, sendo que eu não tenho esse benefício, essa garantia. E às vezes as pessoas elas se justificam, né, Léo? De realizar um jeitinho porque elas não acham que aquilo é justo. A pessoa, quando ela não quer cumprir, né, então ela vai arrumar justificativas. Né? Você viu lá no Jardim do Éden, quando a coisa chegou junto, aí Adão falou, não, foi a mulher que o Senhor me deu. Já não assumiu o negócio. Então, aí o cara fala, aí a mulher que o Senhor me deu, né? E Deus falou assim, puxa vida, eu arrumei um negócio bom pra você, agora você me joga na cara esse negócio, né? Porque Deus não arruma casamento pra ninguém, você que arruma e assume a sua responsabilidade. Agora, é interessante quando o cara diz que eu não vou pagar, porque ele não vê os benefícios acontecendo, talvez ele diz que lá em cima também eles roubam, então eu vou roubar. Não, a sua responsabilidade ela é individual, você presta conta dos seus atos, então você não tem que medir pelo outro. Se você tem que fazer, faça. Mas se o outro não fez, ele vai se ver com aquilo que ele não fez. Então, muitas vezes, o jeitinho é de justificar o erro em cima do erro do outro. Eu acho que cada um certamente será responsabilizado por aquilo que ele não cumpriu. O fato das autoridades não cumprir não te dá o direito de você não cumprir, com certeza. É interessante esse aspecto aí do imposto de renda que a Carol ressaltou, é que as pessoas dizem assim, por causa de 20% de tributação aconteceu em Confidência Mineira, aquela revolta toda. E nós hoje pagamos 40% de tributação e ficamos passivos. Não é bem assim, né? A gente tem uma gama de serviços hoje que não existia naquela época. E outro aspecto também, as pessoas pensam que burlar o imposto de renda é uma coisa assim simples, mas
está cada vez mais complicado isso, né? Nos próximos anos, a própria Receita Federal é que vai mandar para a pessoa a declaração dela dizendo, olha, você movimentou isso, você confirma? Porque todos os órgãos estão integrados, né? Então, a Receita Federal sabe qual é a sua movimentação bancária, o que entrou, o que saiu, quem está pagando quem. Ela faz essa ligação de serviços e consegue chegar exatamente ao que a pessoa arrecadou, ao que a pessoa oferiu. E eu quero que vocês deixem aí as considerações finais para a gente encerrar a nossa participação hoje aqui dos Jovens Adultos no De Tudo Um Pouco. O homem quer dar um jeitinho para se achegar a Deus, por vários motivos, né? Por várias coisas, mas só tem um jeito certo de chegar a Deus, que é através de Jesus, que é o único caminho. Então, qualquer outro jeito, fora desse caminho que é Jesus, é atalho. E atalho não te leva a Deus, com certeza. Silvio. Bom, o que eu posso dizer para quem está vivendo essa situação, preso ao jeitinho, peça a Deus para dar um jeitinho no seu jeitinho, né? E o Espírito Santo de Deus, ele é mestre nisso. A palavra de Deus diz que ele nos ensinaria todas as coisas e o que o Espírito de Deus mais nos ensina é como proceder. Então comece a fazer disso uma prática na sua vida, nas pequenas coisas, a resistir a um estacionamento em vaga proibida, a resistir em guardar um lugar dentro do culto, né? Ao lado, quando o pastor pediu para você arredar para caber mais pessoas. Nas pequenas coisas, porque o jeitinho ele se instala nas pequenas coisas para depois alcançar o Congresso Nacional ou os políticos lá em cima. Começa de nós, começa em casa. É verdade. E a gente tem alguns convites para fazer, né, Léo? Eu quero convidar você amanhã, às 19 horas, ali no Tabernáculo, na rua Manuel Macedo, 360, tem uma palavra de Deus para o seu coração. Nós estamos falando sobre relacionamento e o nosso tema vai ser Decida-se a decidir. Então, vai lá, você vai ter uma palavra que vai direcionar você a se decidir. Mas antes do culto, tem um outro encontro também, né, Silvio? Tem. Pois é. Porque o Silvio, ele é nosso superintendente ali de células. Então, deixa um convite aí para as células dos Jovens Adultos. Pois é, você que está nos assistindo, não perca essa oportunidade. Tem umas células bacanas se reunindo antes do culto, às 17h30, ali nas dependências da igreja, várias células de jovens adultos, e a gente discute assuntos como esses que nós estamos tratando aqui. Vá lá, você é o nosso convidado. E um desafio lançado aí pelos Jovens Adultos, né, Léo? Sobre a camisa Estou Orando por Você. E é interessante que as pessoas abraçaram esse movimento, né? E tem dado muito certo. Nós temos tido muitos testemunhos a respeito de pessoas que receberam a camisa, foram impactados e se converteram também. Né? Já então, tem. Você quer participar, né, dessa campanha que nós estamos fazendo, Estou Orando por Você, é para você entregar uma camisa para uma pessoa, né, que ainda não conhece o Senhor, está afastado, você dizer, olha, tem uma camisa aqui, não há poder nenhum nessa camisa, quero já adiantar, senão vira patuar, né? Mas é só você aliançar com essa pessoa e a pessoa lembrar que você está orando por ela, certamente será impactada. Pois é, você pode adquirir essa camisa amanhã ali no culto dos Jovens Adultos, 19 horas no Salão Tabernáculo, na Igreja Batista da Lagoinha. Ou ligando no 84753664, 84753664. E o último convite dos Jovens Adultos para você é o programa da rádio, isso, de segunda a quinta-feira, das 10 às 11 da noite, 10 às 11 da noite, segunda a quinta-feira, e sábado de 11 a meio-dia na 90.1 FM, 1490 AM. Nós esperamos por você e amanhã tem acesso livre, 10 horas da noite, aqui na Rede Super Televisão. Silvio, com reprise? Com reprise terça-feira, 11 horas da noite. Silvio, muito obrigada. Eu que agradeço, é sempre um prazer enorme estar aqui. O convite está aberto, as portas de Tudo Um Pouco estão abertas para você, viu?